Bem-vindos ao pré-curso de Esperanto, Antaŭkurso de Esperanto. Este é um curso do programa Mi Amigo para ajudar as pessoas a aprender o Esperanto de uma forma mais completa. Então, ele vai dar uma visão do Esperanto, vai trazer informações maiores sobre a língua e visões da gramática que são necessárias para o melhor aprendizado do Esperanto. Então, vamos lá. Nesse curso, já estamos no capítulo 4, são 5 lições, então essa é a quarta. Primeira coisa, vamos aos fatos, né? O Esperanto e a atualidade. Um mundo cada vez mais consciente dos direitos das minorias e da diversidade linguística e cultural precisa de uma língua internacional. A língua internacional Esperanto tem recebido atenção redobrada de pessoas influentes e organizações não governamentais e coalizões pressionam que a questão da língua internacional nas pautas das Nações Unidas e da União Europeia. Essa discussão já vem de longa data, desde 1954, e a ONU mesmo já reconheceu por duas vezes o grande valor do Esperanto, até mesmo no processo de pacificação da humanidade. Muito bem. Em julho de 1996 foi feito um simpósio chamado Simpósio Nitobe, de organizações internacionais e que se reuniu em Praga, na República Tcheca. Um grupo de especialistas independentes examinou a situação do Esperanto naquele momento e propôs a sua inclusão nos debates atuais sobre direito e política linguística. E isso continua ainda dentro do século XXI, de uma forma vigorosa. O Esperanto tem uma base de divulgação fundamentada no chamado Manifesto de Praga, que, na verdade, todo o conjunto dele é uma reafirmação moderna dos valores e objetivos que dão vida ao movimento em favor do Esperanto. Enfatiza a democracia linguística e a preservação da diversidade linguística mundial. Vocês poderão ver isso com mais detalhe clicando nesse link. Há uma descrição detalhada do que é o Manifesto de Praga, sobre o qual os esperantistas se baseiam hoje para divulgar o Esperanto. É democracia, educação transnacional, eficácia pedagógica, multilinguismo, direitos linguísticos, diversidade linguística e emancipação do ser humano, né? O homem precisa se emancipar de processos que o oprimiam na antiguidade. Muito bem. Temos aí o Manifesto de Praga, que é uma base muito interessante, que merece ser lido com detalhe e com uma interpretação analítica. Entre os falantes de Esperanto que têm sido mencionados pela mídia, tem o prêmio Nobel recente em 94, o Reinhard Zelten, e a campeã mundial de xadrez em 1996, Zsuzsa Polgar, e o Tvardar Soros, pai do mega investidor Jorge Soros. Então são nomes assim relevantes na humanidade que se falam, que mostram o apelo de falantes do Esperanto com alto nível. Claro que há muito mais coisa, há pelo menos 11 prêmios Nobel que falaram Esperanto ao longo da história do Esperanto. Há atividades, por exemplo, muito interessantes, como os diálogos indígenas. Trata-se de um programa para fortalecer o diálogo entre os povos indígenas do mundo e deixam de lado as línguas dos ex-colonizadores e usam o Esperanto como meio de comunicação. É um movimento que ainda está aí na sua fase embrionária, mas é um movimento muito interessante e que mostra a utilidade do Esperanto nos dias atuais.
reuniões e viagens. Mais de 100 conferências e encontros internacionais acontecem todos os anos em Esperanto, sem tradutores ou intérpretes. Essa é a grande vantagem. São encontros internacionais onde que a tradução não é necessária e a conversa é fluida e desenvolve-se com muita facilidade. Para se chegar a essas reuniões e eventos e tudo mais, existe uma página extremamente ativa chamada Eventa Servo. A Eventa Servo, ela é uma página onde carrega com todas as informações que nós temos sobre os eventos de Esperanto. Por exemplo, hoje estão acontecendo 7 eventos internacionais. E aí tem 291 que estão para vir em fevereiro, março, e aí ele descreve com detalhe tudo o que está acontecendo no mundo, seja pela internet, seja local. Muito bem. O maior evento que já ocorreu, né, de esperantistas, são os congressos universais de Esperanto que acontecem todos os anos, exceto durante as grandes guerras em que eles não aconteceram, né? Mas por problemas aí do coronavírus que aconteceu em 2020, tudo isso ficou meio prejudicado e os encontros virtuais se tornaram muito eficazes. O primeiro simpósio de esperantistas em mundos árabes, isso é muito importante, pelo fato do Esperanto ter sido criado por um judeu, há um certo preconceito do mundo islâmico contra o Esperanto. Mesmo assim, tem se desenvolvido no mundo árabe os congressos que são internacionais hoje entre os árabes e que isso mostra já uma predisposição de aceitação do Esperanto que eles não entenderam propriamente, não entendem, são efeitos de um preconceito difícil de tirar, mas acontecem esses eventos. Aconteceram já os eventos mundiais no mundo asiático, por exemplo, com o Nepal, e nós temos também eventos como o Passaporte Servo para facilitar a visita de esperantistas entre os países que falam Esperanto, que hoje está na ordem de 120 no mínimo, e muitos têm o serviço de passaporte. O Passaporte Servo é um elemento fundamental para os esperantistas que viajam, que vão pelo mundo afora, cujo único passaporte realmente é falar a língua internacional e poder se hospedar com esperantistas no mundo inteiro, fazendo com que as viagens se tornem bem econômicas. É interessante, na fase atual em que estamos desenvolvendo Esperanto, processos como a diversificação do uso da língua e a participação mundial de muitos esperantistas como fator de interligação de culturas diversas. Por exemplo, como nós temos aqui as reuniões que ocorrem entre o Brasil e a Coreia, elas devem ocorrer, são 12 horas de diferença, e nesse momento estão ocorrendo vários contatos de povos totalmente distintos, né, como Coreia e Brasil, e em horários muito complexos, mas que, por serem 12 horas de diferença, línguas diferentes, cultura diferente, mas o Esperanto tem unido os esperantistas nessa grande ponte internacional. Muito bem. Tendo falado sobre isso, devemos ter um fato muito relevante que é a TEIO. TEIO é a organização jovem esperantista no mundo, que também tem muita atividade, congressos e reúnem muitos jovens do mundo inteiro em redes, fazendo voluntariado e tudo mais. É uma rede muito interessante e que os esperantistas participam com vigor, né? Nós temos, então vamos entrar um pouquinho na parte de gramática de hoje, falar um pouquinho da oração,
né? A oração é fundamental porque é a base linguística de todas as línguas, né? E ela é composta de três elementos fundamentais: o sujeito, um verbo, que é o elemento da ação, e o objeto, que é o elemento sobre o qual a oração cai. Em Esperanto, isso é muito bem determinado. A função desse elemento do sujeito, o verbo e o objeto. Então, sabendo dessas condições, a gente tem um verbo de ação, por exemplo. Vamos supor um exemplo com um verbo de ação. Temos um sujeito, temos um objeto, um objetivo, né, que é o receptor, que gera o objeto direto ou indireto, geralmente antecedido por preposições, né? Mas ele pode ser feito também com os pronomes oblíquos em português. Em Esperanto isso não é muito problema. Os demais elementos da oração são também determinantes, mas poderiam ser eliminados do contexto sem prejudicar uma comunicação básica fundamentada pelo grupo, né? Sujeito, verbo e objeto. Então, nós temos esses três grandes elementos e, em torno deles, tem todos os qualificativos. Vamos dar um exemplo prático disso dentro dos elementos da oração. Jogador reclamou pênalti a juiz. Como se fosse uma mensagem telegráfica totalmente enxuta, né? Mas vou analisar da forma que ela está. Então, nós temos o sujeito é o jogador, né? É o agente. Nós temos que o verbo reclamou é uma ação, ele reclama. Ele faz, essa reclamação recai sobre um determinado fato, que é o pênalti. É o receptor da ação do reclamar, que é o chamado objeto direto. E temos o objeto indireto, que é a juiz, receptor da ação de reclamar, né? Então, que normalmente vem precedido de uma preposição, nesse caso, preposição a do português. Mas, apesar de correta essa forma é pouco informativa, pois faltam os elementos determinantes. E esses elementos determinantes, eles circundam em torno de cada um dos elementos principais, chamados elementos essenciais de uma oração, né? Artigos, adjetivos, advérbios são os elementos determinantes. Eles determinam, eles ornamam cada uma desses grupos, que mais tarde ainda vamos explicar. Esses grupos chamam-se sintagmas, grupos básicos da montagem de uma oração, né? Tem o sintagma do sujeito, o sintagma do predicado, que é só o verbo, e o sintagma dos complementos de objeto direto e indireto, né? Então vamos tentar rechear isso aqui para vocês verem como que a coisa fica. Então, nesse caso, que tal fazer a seguinte modificação para o jogador descontente? Veja que eu já qualifiquei, eu coloquei o artigo, coloquei um adjetivo para melhorar esse jogador. Reclamou raivosamente, veja que eu coloquei alguma coisa para melhorar o verbo também, dando ênfase a ele, que no caso é um advérbio, né? Ele qualifica um verbo, né? E um pênalti injusto, já melhorei um pouco mais o objeto direto, coloquei alguns determinantes como um numeral e um adjetivo. Então agora já juntei, aí formou a preposição ao, né? Que é a combinação do a com o do português. Então o juiz, quer dizer, se pôs o o, já é um juiz já conhecido, né? Determinando ele, desatento, e a gente está qualificando com adjetivo esse juiz. Então, vejam, um substantivo ele é qualificado principalmente por determinante como o adjetivo, são adjetivos. E um verbo é normalmente qualificado com um advérbio.
Muito bem. Nossa, que diferença. Bom, temos muito mais informação nessa frase e apenas recheamos os núcleos acima. O sujeito, os jogador descontente. O verbo reclamou raivosamente. O objeto direto, um pênalti injusto, né? E o objeto indireto ao juiz. Então não deixo, pelo fato de acontecerem os determinantes numa oração, eles não deixam de ser importantes para dar uma qualidade estilística melhor e informação mesmo para quem. Então vamos ver agora uma outra coisa muito importante que é chamada oração subordinada. Então nós mostramos uma oração simples, uma objetiva, uma oração de objeto direto, né? Oração principal, desculpa. Agora vamos ver as subordinadas. Orações podem qualificar ou complementar outras orações com sujeitos e objetos. Temos acima a oração principal e subordinada, né? Assim teremos maior qualidade das informações transmitidas para uma fase. Por exemplo, o jogador que era muito raivoso, veja que agora eu estou colocando a oração principal é: o jogador reclamou ao juiz um pênalti marcado, né? Essa era a oração principal. Ao juiz um pênalti. E o resto tudo agora nós temos três outras frases aqui, vejam, que era muito raivoso, então estou qualificando esse sujeito, né? Reclamou ao juiz que havia feito um pênalti, e agora esse que aqui desenvolveu uma outra sentença. Lá vocês lembram, né? Reclamou ao juiz um pênalti. Já pôs o objeto direto todo lá. Agora o objeto direto ele virou essa frase inteira. Então essa frase se torna uma frase pertencente à frase original. Então ela é integrativa dessa frase. Aí ela precisa de uma conjunção integrativa, que em português tudo é que. Mas é aí que está o drama para o Esperanto, porque o Esperanto é muito certinho. Ele mostra que uma frase que é realmente um pedaço que deve ser integrado à frase principal para se compreender alguma coisa. E veja que é assim mesmo. Ó. O jogador reclamou ao juiz que ele não havia marcado. Opa, que coisa doida é essa? Faltou um pedaço. Esse pedaço é essencial, que havia ocorrido um pênalti. É essencial. Então, é uma frase chamada subordinada. Ela está subordinada à oração principal. Então, ela é um pedaço fundamental. E que em português tem nomes muito pomposos, né? Oração subordinada substantiva, porque ela no fundo substitui um substantivo, objetiva direta, porque ela no fundo é um objeto direto. Então, é uma frase mais completa, que não havia marcado. Opa, aqui eu só estou qualificando o pênalti. Feito aqui, ó, o jogador é qualificado por essa frase aqui, que é um adjetivo. Então, essa é outra frase que é adjetiva, tá? Então, o que as frases adjetivas, oração adjetiva, né? Oração subordinada adjetiva, ela precisa de um pronome relativo, que relaciona a um substantivo, que relaciona a um substantivo. Muito bem. Então, para o estudo do Esperanto, temos que nos preocupar com os ques das diversas orações subordinadas ou integrantes. A oração principal é: o jogador reclamou ao juiz. As demais partes da frase são qualificadoras ou integrantes da oração principal. Na frase citada, temos três ques e dois deles são diferentes em Esperanto.
Oração subordinadas. Então vamos lá. O jogador, que era muito nervoso, reclamou ao juiz que havia ocorrido um pênalti que ele não havia marcado. Agora vamos falar um pouquinho mais. Vamos analisar essa diferença da seguinte maneira. Ó, o primeiro, que, nada mais é do que o sujeito da oração que era muito raivoso. Ele, na verdade, substitui. Aí você vê que aqui tem um verbo. Quando você olhar uma oração, você tem que procurar os verbos. Aqui tem o verbo era, que é o verbo ser estar. Aqui tem o verbo haver, nesse sentido de existir. E aqui existe o outro verbo, uma composto, né? Uma forma composta verbal. Havia marcado. Muito bem. O primeiro que nada mais é do que o sujeito da oração, que era muito raivoso, e que qualifica uma única palavra do sujeito, o jogador. Toda essa oração pode ser substituída por um adjetivo, raivoso. Um jogador raivoso, em vez de falar que era muito raivoso. Claro que dá mais ênfase, estilo, colocar essas orações adjetivas, né? Oração subordinada adjetiva e que é chamado um pronome relativo, como eu já tinha falado. A mesma coisa pode ser dita do terceiro que, esse que aqui, que se trata de uma nova oração adjetiva que qualifica a palavra pênalti. Esses ques de orações adjetivas podem ser substituídos em português por o qual, a qual, né? O jogador, o qual era muito raivoso, o pênalti, o qual ele não havia marcado. Então fica fácil de você distinguir qual tipo de que você tem. Basta se você conseguir transformar para qual. Porque esse que do meio você não consegue. Reclamou ao juiz qual havia, não tem jeito, qual havia ocorrido um pênalti, não tem jeito. Então, esse, quando você não consegue colocar em português o qual, ele é um outro que em Esperanto. Ele é o que, K-E em Esperanto, tá? E os outros ques, eles podem ser kio, kio ou kia. E aí é uma outra diferenciação que nós vamos aprender com mais detalhe dentro do curso de Esperanto. O segundo que pertence a uma oração chamada integrante, que havia ocorrido uma falta. Essa oração inteira é o objeto direto da oração principal, cujo núcleo é o substantivo falta, ou desculpa, pênalti. Essa oração inteira recebe a ação do verbo da oração principal, reclamou. Esse que dessa oração recebe uma outra forma em Esperanto, o que, cae. Em português, esse tipo de que não pode ser substituído por o qual, a qual, certo? Então vamos lá. La ludisto, só para vocês verem como essa frase fica em Esperanto, é la ludisto, aquele que joga, né, jogador, kiu estis, né, era no passado, kiu estis tre furiosa, plendis aula iudisto, que ocasis penalo, kiun li ne marquis. Tá bom? Então vamos lá. Predicativo é outro drama que a gente em português não atenta muito, mas Esperanto é muito certinho. Porque, voltando um pouquinho no anterior, nós temos aqui, eu não sei se notaram, esse kion recebe um N. Isso é uma marca de objeto direto, que a gente chama de acusativo. A gente vai ver isso com muito detalhe nos cursos de Esperanto. Marca o objeto direto em Esperanto na forma nominal ou pronominal, recebe o N para marcar que ele existe. Mas vamos ver isso com detalhes depois. É importante que se conheça o que é predicativo. Então, como em Esperanto recebe o N, o objeto direto, o predicativo não é objeto direto, ele é apenas um qualificativo e ele normalmente vem depois do verbo ser estar.
tá? Você pode colocar aí no meio dele o verbo ser e estar, mesmo que esse ser e estar não apareça. Pois, apesar deles estarem ligados a frases como sujeito e verbos, não temos ações verbais, mas apenas está se relatando um estado característico do sujeito ou do objeto. Portanto, não há ação. Os verbos de estado ou de ligação são ser, estar, permanecer, ficar, parecer. Com esses verbos em Esperanto não há marca de acusativo, pois simplesmente não há ação. Vamos a alguns exemplos. Paulo é engenheiro. Então, Paulo igual engenheiro. Paulo estas engenheiro. É igualzinho em português, é igualzinho em Esperanto. Paulo é engenheiro. Maria ficou parada debaixo da árvore, né? Parada debaixo da árvore é um verbo de estado. Não há nada, não está acontecendo nada, né? Então, esse lado do parado ficou parada. Maria reste sem mova, sem movimento. É um adjetivo. Vocês vão ver que, pelo fato de ser um adjetivo, ele está qualificando direto o substantivo. E com o verbo de estado, ser, estar, permanecer, ficar. João permaneceu contente durante toda a festa. Johanna restes contenta dum la tuta festa. Então, da mesma forma, ele é um verbo de estado, não tem, vocês vão ver que é importante saber isso, não tem acusativo. Porque a gente faz uma mistura em português, que objeto direto ele vem sempre depois do verbo. Não. Ele pode vir na frente ou pode vir depois. Em Esperanto, então, pode estar em qualquer lugar. Mas em Esperanto ele é marcado. Em português, não é. Ela parecia uma estátua. Ele parecia uma estátua. Li shines, parecer, né? Estatuo. Então, assim. Muito bem, predicativo. Então vamos ver. Há situações interessantes em que os predicativos podem ser dos objetos. Olha que coisa maluca. O predicativo, então o objeto direto recebe o acusativo em Esperanto, mas o predicativo não pode, porque ele é como se fosse um qualificativo do momento. Tais como, vamos ver um exemplo. Ela achou a casa muito bonita. Em português passa batido. A casa muito bonita, vou interpretar. Ela, sujeito, achou, verbo. A casa, objeto direto, muito bonita, é um qualificativo do jeito que ela achou a casa. Em Esperanto, isso se escreve assim, ó. Ŝi trovis la domon, que é objeto direto, a casa, tre bela, sem acusativo. Que ele tem um verbo ser, estar aqui, que está escondido. Ó. Ela achou a casa ser muito bonita. Olha o verbo ser aqui. Ŝi trovis la domo esti tre bela. Mas não é usado nem em português esse ser, nem em Esperanto. Tá bom? Nessa oração poderíamos escrever, ó, ela achou a casa ser muito bonita. Ŝi trovis la domon esti tre bela. E como aprendemos acima, após verbos de ligação, temos predicativo e não um objeto direto ou indireto. Apesar de aparentemente pouco importante para o português, isso é importante para o Esperanto, pois o não conhecimento disso leva-se a errar ao emitir essas frases em Esperanto, pois na frase temos casa como objeto direto, leva a marca do acusativo N. Muito bonita é simplesmente o predicativo e, portanto, não leva a marca do acusativo. Vamos fazer uns exercícios? Descobrir as partes abaixo que são sujeitos, objeto direto, indireto e predicados. Então, vocês... Aí, o padre voltou para casa. Então, o padre, né? Quer dizer o sujeito, aqui nós temos... A gente sempre tem que procurar o verbo, tá, gente? Procura o verbo voltar. Quem é o agente? O padre. E como é um verbo intransitivo, o para casa simplesmente é uma locução adverbial. Ele para aqui, não tem uma função de sofrer ação, não sofre ação. Ó, choveu, grito.
Quando chove, chove alguma coisa. Então, grito é objeto ou é sujeito? Sujeito, porque na verdade ele está posposto, ele está depois do verbo. Mas não deixa de ser sujeito, porque quando chove, chove, acabou. Para aí, tá? Mas a frase de cá, ó, quando ele fez o gol. Quando ele fez o gol. Verbo fazer, né? Ele, o sujeito, e o gol sofreu a ação de ser feito por ele. Objeto direto, né? Haverá justiça aqui, né? Então, justiça, haverá justiça aqui. Então, justiça está depois do verbo haverá. Aqui é só um advérbio, ele está simplesmente mostrando um local, ele está mais ou menos, ele está ligado ao verbo, né? Então, justiça é o sujeito, né? Ninguém, não tem agente aqui. Justiça há, justiça haverá, tá? Eles elegeram Antônio presidente do clube. Olha, vejam que tem dois núcleos de substantivo. Antônio, presidente. Dois substantivos, normalmente precisa de um, feito aqui, ó, presidente do clube, dois substantivos precisam de uma preposição para ligar um substantivo no outro. Mas vamos pegar esse grupo aqui, grupo aqui. Então, onde está o verbo? Elegeram. Muito bem. Eles. Sujeito, não tem dúvida, né? A ação recaiu sobre o Antônio. Muito bem. Então, esse a gente já sabe que é o objeto direto dessa frase. Então, ele leva uma marca em Esperanto com N, de objeto direto. O que tem aqui entre os dois? Ser presidente do clube. Se é o ser presidente do clube, nós temos aqui um predicativo do objeto, né? Então, se é um predicativo do objeto, em Esperanto isso não levaria o N aqui. Com N, aqui sem N. Muito bem. Ontem teve festinha lá em casa. Ontem teve festinha, né? Isso aqui é um advérbio, ontem, advérbio de tempo. Teve festinha, festinha o que que é? O sujeito, né? Ele está depois do verbo. Estou dando exemplos de frases, porque a maioria vem antes, mas tem muita coisa que o sujeito vem depois. Lá em casa é outra coisa que qualifica o verbo, é um advérbio, é uma locução adverbial. Então, não, ela tinha razão quando reclamou dos colegas. Ela, sujeito, tinha razão, ter, e nós temos dois verbos aqui, né? Então, ela tinha razão quando reclamou dos colegas. Então, quando aqui em português, pelo fato dos verbos darem a conjugação da terceira pessoa, né? Ela, quando ela, então o sujeito oculto aqui, ó. Quando ela reclamou dos colegas, objeto indireto, porque objeto indireto sofreu ação, né? Reclamou dos colegas a punição, por exemplo. Então, reclamar ele é transitivo direto e indireto. Muito bem. O riso e o choro são frequentes. Aqui nós temos o caso de um sujeito composto, dois, né, unidos por uma conjunção e são frequentes. Então, frequentes, depois do verbo ser, o que nós temos? Um adjetivo frequente, né, que é simplesmente o predicativo. Né? O seu tormento de vida foi o conflito entre os parentes. O seu tormento de vida, tudo isso aqui é o sujeito. Foi é o verbo, o conflito, verbo ser, estar, então nós temos isso tudo é igual a isso de cá. Ó. Então, isso tudo aqui, ó, o conflito entre os parentes, simplesmente é um que? Predicativo do o seu tormento de vida. Eu julgava as suas perguntas complexas. Eu, sujeito, né? Verbo julgava o que? As suas perguntas complexas.
As suas perguntas, o que que é? É um objeto direto. E complexas, simplesmente serem complexas, né? Tem o verbo ser aqui no meio. Então, é um predicativo do objeto. Da escuridão surgiu um vulto. Opa! Então, da escuridão simplesmente é um advérbio de onde surgiu. Está qualificando aqui, mas nada mais é que um advérbio do surgiu. E um vulto, o sujeito dessa frase. Muito bem. Então, nós temos aqui as marcas, né? O padre voltou para casa, o sujeito, o grito, choveu o grito, é sujeito, o gol é o objeto, justiça é um sujeito, eles elegeram Antônio presidente do clube, predicativo do objeto. Nós temos ontem, teve festinha lá em casa, na verdade é um sujeito. Nós temos, ela tinha razão, tinha o que? Razão, objeto direto. Quando reclamou dos colegas, objeto indireto. O riso e o choro são frequentes, né? O seu tormento foi de vida foi o conflito, na verdade, é o sujeito e o predicativo. Eu julgava as perguntas complexas, né? Predicativo do objeto, né? E da escuridão surgiu um vulto, o sujeito. Muito bem. Então vamos para os que é importante, né? Você não sabe o livro que comprou, que acabou de comprar. Então, você não sabe o livro, então o que, que é isso? Se eu estou qualificando o livro, né? Então, isso daqui é um relacional. O que não é aquele. É um dos Qs que em Esperanto se escreve com. Que não escreve com KE, mas com K-I-O ou K-I-U, aí por diante. Vocês vão aprender isso com detalhe. O programa que procuro não está aqui. Então, eu estou qualificando o programa. Então, é relacional, né? Então, é mais um relacional. Então, vamos ver. E assim vai, fazendo todos esses exercícios. A solução disso é... Então, esse é relacional, marca o livro. Esse daqui é relacional, porque marca o nome. Esse daqui é integrativo, porque vê-se que temos muita coisa para aprender. Vê-se o que? Falta um pedaço da oração. Esse pedaço da oração é um pedaço integrativo. Então, é o que? Com KE em Esperanto é integrativo. Então, esse daqui, esqueci de marcar esse daqui, mas esse que é muita coisa, eu estou qualificando essa coisa, então ele é relativo. Tá? Espero que, integrativo, você chegue rápido. Né? Por quê? Quem espera, espera algo, né? Então, objeto direto. Quero muito que, integrativo de novo, quero muito o que? Então, é um pedaço essencial da oração. Muito bem. O homem que, eu estou qualificando o homem, então é relativo. Me procurou, é o meu vizinho. Né? Que idade Josefina tem? Ele é relativo, né? Qual idade, né? Você pode substituir qual idade Josefina? Você pode substituir, ele é relativo. É importante que, é importante, falta um pedaço da oração, que você compareça na audiência, né? Integrativo, um pedaço essencial, senão a frase fica sem sentido. A verdade é que é um pedaço integrativo também, porque ele inclusive é um predicado. A verdade é e para aí não pode. Então precisa dele como integrativo da oração. Apenas quero uma coisa de você. Que sejamos. Então eu quero uma coisa de você, objeto indireto de você, uma coisa. Então eu estou que sejamos, né? Apenas quero que sejamos amigos para sempre. Fica totalmente compreensível, ele é integrativo.
Não dá para substituir por o qual. Veja, apenas quero uma coisa de você, o qual sejamos. Não é. É que sejamos, em português. É feio que mete medo. Estou qualificando, ela é relativo. Estou qualificando a palavra feio, né? O feio. Há meses que, né? É integrativo. Ó, que não vejo, não dá para substituir por o qual. Há meses o qual não o vemos por aqui. Não tem jeito. É integrativa essa frase. Tá? Muito bem. Então agora tem várias palavras, ao menos, vocês vão ter que ver detalhadamente no exercício, ele tem, energia, evento, porque eu vou utilizar isso num diálogo agora, mas eu explico dentro do diálogo. É, isso, é um diálogo em Esperanto normal, né? Eu vou ler para vocês 2 vezes e vocês vão aprender, ó. Carlo, ve, rodio mi havas teruran capdoloro. Oh, meu Deus, né? Oh, hoje, rodio. Mi havas, eu tenho. Teruran capdoloro. Veja, eu tenho o quê? Capdolorum, dor de cabeça. Teruran. Então, estou qualificando o capdolor, uma dor de cabeça terrível. Os dois levaram N, tá vendo? É a marca do acusativo esperando. Paulo, nature, cara. Riero, vitro multe trinques bieron. Naturalmente, meu caro. Ontem você bebeu em demasia, beber, trinques, no passado. E o que sofre a ação biero, objeto direto. Então, N. O sujeito está aqui, ó, vi. Tromulte é muito, em demasia. Tá? Carlo, kial ne? Por que não, né? Ni rencontres multajn amikoin, ni devis festi kun ili. Nós encontramos muitos amigos. Nós devíamos festejar, comemorar com eles. Paulo, en tiuj eventoj ni neniam evitas mangi kaj trinki. Nesses eventos a gente nunca evita comer e beber. Carlo, bone, almeno ni estas iune. Bem, pelo menos nós somos jovens. Kai rapide reakiras. Readquire. Reakiras. Nian energion. Então a gente readquire o quê? O objeto direto. Nia, nossa. Mas leva um N. Energion. Tá vendo? Isso aqui é objeto direto. A gente precisa do N aqui. Tamen, no entanto, todavia, tamen, ni havas niajn limojn. Nós temos nossos limites. Kai via capdoloro estas consequenzo. E sua dor de cabeça é uma consequência. Carlo, tio suficias. Isso basta, isso é suficiente. Mi ne plu eltenas tiun capdoloro. Eu não aguento mais. Plu, tiun capdoloro. Veja o Nzinho marcando. Eltenas kion. Você suporta o que? El tem é suportar. Suporta o que? A capdoloro. Sofre ação, né? Então leva o N. Iro do aula doctoro. Vai então para o doutor. Um detalhe: depois de preposição, nunca utilizem o N. Tá? Só uma setinha esperando no aprendizado seus. Iro do aula doctoro. Porque li curatsu vin. Para que ele o cure. Perfeito. Perfeito. Mition faros nun. Eu vou fazer isso ao Nzinho. Eu vou fazer isso nun, agora. Veno, mi vitorigos vindis la hospitalo. Venha, eu vou levar de carro, veturi é levar de carro, veturig é levar de carro alguém. Diz até, né, la hospitalo. Tá vendo? Preposição, não pode usar acusativo depois de preposição. Hein? Bom, então vou
Para traduzir, só para treinar um pouquinho, são as mesmas frases. Isso é suficiente, né? Eu não aguento mais essa dor de cabeça. Ontem você bebeu muita cerveja, pelo menos nós somos jovens, nós rapidamente adquirimos nossa energia, nós temos nossos limites. Nesses eventos, nós nunca evitamos comer e beber. Vá então ao doutor para que ele lhe cure. Por que não? Nós encontramos muitos amigos e devemos festejar com eles. Então, o exercício é vocês encontrarem lá as frases que vai dar. Isso é suficiente. Tio essa sufficia. Eu não aguento mais. Mi ne plu el tenas tiun cap doloron. Ontem você bebeu muita cerveja. Hiero vi tro multe trinques bieron. Pelo menos nós somos jovens. Almeno ni estas iunai. Nós rapidamente readquirimos nossa energia. Ni rapidere aquilas niain energioin. Nós temos nossos limites. Ni havas niain limoin. Nesses eventos, nós nunca evitamos beber e comer. En tiuj eventoj ni neniam evitas manĝi kaj trinki. Então, vá então ao doutor para que ele lhe cure. Iru do ao la doktoro porque li kuratsu vin. Kial ne? Nós todos nós encontramos muitos amigos e desejamos festejar com eles. Ni renkontis multajn amikojn kaj ni devas festi kun ili. Então, o resumo gramatical até agora, que vocês já aprenderam. Claro que a gente vai detalhar isso bastante nos cursos, no curso elementar, né? Mas só para vocês já terem uma noção. O artigo lá, o artigo definido é lá e o indefinido não existe. Os substantivos terminados em o e os no singular e no plural, oi, né? Adjetivos terminados em a no singular e ai no plural. Advérbios derivados terminados sempre em e. Verbos no infinitivo i, no presente as, no passado is, no futuro os, no condicional us e no imperativo u. É uma maravilha. Esse é um resumo fundamental de gramática, isso facilita tudo. Os pronomes pessoais é mi, vi, li, xi, di, ni, ili, oni e si. Isso eu, tu, ele, ela para animais, ni, nós, ele, eles, elas, eles e elas, né? Oni, a gente, e si é o pronome reflexivo si, a si mesmo, né? Pronomes possessivos, simplesmente por colocar um a em todos, né? Em alguns, o acento desloca porque é feito no caso de oni. Aqui é oni. O sempre esperanto é paroxítono, né? Então, oni, onia, da gente. Cia, e o resto fica tudo igual. Mia, via, lia, chia, dia, nia, ilia, onia. E duas vogais, quando se encontram, elas se repelem em Esperanto e formam sílabas diferentes. Nunca em Esperanto uma sílaba tem duas vogais juntas. Nunca. Tá? E nem, nem juntas nem separadas. É sempre uma única vogal em cada sílaba. O acusativo em Esperanto, os sintagmas nominais do objeto direto levam ao acusativo. Quer dizer, é aquele conjunto do objeto direto, do substantivo, dos adjetivos, dos determinantes em geral, levam o N, são marcados. O acusativo é essa marca do N. Né? Predicativo do objeto direto não leva ao acusativo. É aquele lance do predicativo do objeto direto. E nem nenhum predicativo. Na verdade, está faltando isso aqui. A conjunção integrante que, para unir duas orações, uma subordinada. Subordinada, né? Não é relativa. Uma oração que é adjetiva. Tá? As palavras interrogativas, palavras interrogativo, kio, kio, kia. Vocês ainda aprenderiam mais dentro do curso básico. Gente, é isso. Muito obrigado e vamos agora para a quinta lição. Tá bom?
Espero que tenham se divertido, ou pelo menos aprendido um pouco do nosso Esperanto. Ĝis tiam, ĝis la proksima leciono, via amiko Adonis Saliba.